Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os ouvintes da Jeremoabo FM. É com muito prazer que estou aqui mais uma vez para esclarecer a situação decorrente dessa decisão que foi prolatada pelo juiz federal da cidade de Paulo Afonso, o qual bloqueou um valor de mais de R$700 mil das contas do município. Trocando em miúdos o que diz a decisão, Márcia, é o seguinte: o município tem que declarar mensalmente e recolher o INSS dos funcionários e a parte patronal e ser repassada para o INSS. O que fazia os gestores desde João Ferreira, doutor Spence, o próprio ex-prefeito João Batista, a ex-prefeita Anabel e Antônio Chaves, fazia o que chamam de apropriação indébita. Descontava do funcionário, veja, inclusive o juiz fala aí da má-fé, descontava o valor previdenciário do funcionário, ficava com esse dinheiro e não repassava para o INSS. Então, anos após anos, sempre fazendo manobras, como diz o juiz aí, fez verdadeiras manobras, ou seja, informava uma quantidade de funcionários que só possuía, por exemplo, se a prefeitura tem 800 funcionários, ele informava 300 e deixava 500 sem informar, como se essas pessoas não estivessem trabalhando. E daí deixava de repassar aquele desconto que desconta dos 11% do funcionário, do professor, do gari, que é descontado de todos os servidores, e não fazia esse repasse. Quando houve um aperto maior da União para cobrança, e que no final do ano eles fazem, a prefeitura tem que informar o valor realmente devido, ela confessava, dizia: não, eu declarei 300 durante o ano, mas eu tenho 800. E aí ficava sempre essa dívida. Daí, no apagar das luzes e com a vontade livre, desenfreada de prejudicar a próxima gestão, que é essa que está ocorrendo agora, do prefeito Deri, o ex-prefeito Antônio Chaves, juntamente com a ex-prefeita Anabel, foram até a Previdência e fizeram um parcelamento. E em seguida, entraram com ação judicial para não pagar. Ou seja, é como se eu estivesse devendo a você, Márcia, lhe desse 10 cheques para você dizer: olha, Márcia, eu lhe devo, tá, eu vou lhe pagar em 10 vezes. Parcela. E de repente vou lá e susto o cheque. Isso é a má-fé. É a apropriação indébita que vinha se fazendo. A gente não está se negando aqui, que eu vi um site hoje divulgado assim: não, é obrigação do prefeito que está assumindo da gestão atual pagar as dívidas das gestões anteriores. Ninguém está se eximindo aqui da responsabilidade. Agora, desde que essa responsabilidade tenha ocorrido dentro da boa-fé, o princípio da boa-fé, e não dentro do princípio da má-fé. Quem está dizendo que houve má-fé não sou eu como chefe de gabinete, não como advogado, não. Quem está dizendo que houve má-fé é o próprio juiz federal, que percebeu essa má-fé por parte dos antigos gestores. E o prefeito Deri, que vem fazendo um grande esforço para que hoje era dia de se pagar o 13º juntamente com o salário de todos os servidores. Inviabilizou, e daqui a pouco eu começo a falar sobre o pagamento de 13º. Essa questão do bloqueio de 765 mil reais foi fruto da má-fé do ex-prefeito Chaves e da ex-prefeita Anabel e de outros ex-prefeitos que tivemos. Só para entender aqui uma coisa que eu não entendi: quando foi feito esse parcelamento? Esse parcelamento foi feito em 2017. Sei. Esse parcelamento foi feito em 5 de julho de 2017, 27 de julho de 2017. Né? Então, eles entraram com essa ação na justiça para não pagar o parcelamento, para não pagar a diferença. Ora, como é que você faz um acordo e depois entra na justiça para não pagar o acordo que você fez? Isso é má-fé. Então, foi caracterizada. O município está sendo penalizado. Todos nós sabemos da dificuldade que passa o município de Jeremoabo, não só de Jeremoabo, mas todo o país. Hoje a gente está tendo uma grande dificuldade na questão dos municípios em poder honrar com as despesas
corrente do município, com investimentos. A gente está tendo grandes dificuldades. Então, Jeremoabo não está de fora. A gente vê que o Brasil todo está tendo dificuldade. Vários prefeitos por aí estão pedindo para parcelar 13º. Não vai acontecer aqui. No entanto, hoje vocês planejam para fazer algo e vem uma questão dessa, de uma herança maldita. Esse é o que nós chamamos de herança maldita. A administração anterior do ex-prefeito interino Antônio Chaves, da ex-prefeita Anabel, do ex-prefeito Tista, Spence e outros, deixaram essa herança maldita, que agora, com a informatização da Receita, que é chamada de Super Receita, junto à Previdência, Receita Federal, e outros órgãos, estão detectando essas dívidas, estão cobrando em juízo. E quem deve, a obrigação de quem deve é pagar, mesmo que você faça parcelado. E agora não temos nem como parcelar. O pior, Márcio, não é só esses 700 mil reais, que se fosse esse seria bom. O pior é que a dívida chega a um montante de 8.396.168 reais e 82 centavos. Enquanto não for quitado isso aqui, todo o dinheiro que cair na conta da prefeitura vai ser bloqueado. Todo o dinheiro que cair na conta da prefeitura será bloqueado. Dia 20, dia 30, dia 10, dia 20, dia 30, que é quando chega dinheiro. Enquanto não for descontado esse valor na íntegra, será bloqueado. Então o prefeito Deri está muito preocupado. Deixei o prefeito Deri agora preocupado. Inclusive, falou na questão do 13º, a questão do pagamento dos professores. Pagamento, e deixei o prefeito agora, nesse momento, ele está autorizando o pagamento de todos os funcionários. Vai ficar apenas alguns contratados da educação que não irão receber hoje, mas estamos providenciando para receber o mais breve possível. E o 13º, até o dia 20, o prefeito tem para pagar. E o mês de dezembro, a gente tem até o dia 5 de janeiro. Essa dívida, na gestão atual, tem sido efetuado o pagamento ou foi algo que se acumulou ainda mais? Como é que foi? A gestão atualmente a gestão, inclusive nós já ganhamos uma liminar em um outro processo da mesma natureza, que é da ex-gestora Anabel. Nós ganhamos um processo da mesma natureza, uma liminar, para que não fosse descontado, porque nós mostramos que a gestão atual está realizando, dentro do que determina a lei, os descontos e o repasse de forma integral. Agora, os outros prefeitos, na ânsia de ficar ou de desviar recursos, eu não posso falar aqui nesse momento, mas na ânsia de desviar, o que fizeram? Retiram o dinheiro do funcionário, e por isso que muitos funcionários da prefeitura, ex-funcionários, terão dificuldades em se aposentar porque não eram informados a GFIP. Então esses funcionários terão dificuldades por conta de que ele existia na folha de pagamento da prefeitura, mas não havia o repasse da contribuição desse funcionário. Então, para a Previdência, é como se esse funcionário não existisse. E muitas vezes, esse funcionário, quando ele chega na data de se aposentar, ele não vai ter o número mínimo de contribuições. Então veja o que esse povo fez com a cidade de Jeremoabo. E o que me deixa mais triste é abrir as redes sociais, como eu sou uma pessoa atuante, gosto muito das redes sociais, e ver algumas pessoas comemorando o bloqueio de um valor como esse. Ou seja, isso não é ruim, não é para o prefeito Deri, a pessoa do prefeito Deri. Isso é ruim para a administração do município. Isso é ruim para o funcionário. Isso é ruim para o cidadão comum. Isso é ruim para Jeremoabo. Então a gente tem que pensar no bem da maioria, do bem do povo de Jeremoabo, e não fazer festa numa situação como essa, que provocada por eles mesmos. Certo. Então, como o senhor bem disse, a dívida ela é antiga, mas a gestão atual, durante esse quase 1 ano e 6 meses, tem efetuado o pagamento. Tem efetuado, tem honrado. Que eu tenho, quando procurador, foi uma das coisas que eu mais intensifiquei, briguei para que a gente pudesse honrar com toda a dívida que o município, porventura, seja responsável. Muito embora algumas delas eu acho verdadeiros absurdos.
Por exemplo, o empréstimo mesmo que tem para a construção de pavimentação em paralelepípedo, foi feita uma dívida de 8 milhões, onde desconta mensalmente mais de 100 mil reais, e as obras que fizeram não são de boa qualidade, muito pelo contrário, são de péssima qualidade. Temos vídeo até do vereador Zé de Zezito mostrando que o calçamento onde foi feito lá no Sítio Velho foi arrancado de mão. Podia arrancar de mão, ou seja, só colocaram a pedra no lugar, não fizeram o rejunte. Então, tem essa problemática, mas a gente vem honrando, porque é a obrigação do município. E o prefeito Deri diz, olha, se é a obrigação do município, nós temos que honrar. Então, em momento nenhum o prefeito Deri se exime em pagar e em responder pelas dívidas que a municipalidade possui. Mas essa não foi culpa do prefeito Deri. Isso é culpa de gestão anterior, que foi na época do governo do interino Antônio Chaves, bem como de outros prefeitos que pela administração passou. Nós aqui compartilhamos, quando logo noticiamos que o senhor estaria aqui, muitos funcionários dizendo que tiveram esses descontos na folha e ficaram com a conta zerada. Qual é a providência, o que vai ser feito com esse funcionário que não recebeu absolutamente nada? Tem pessoas que teve desconto na folha de pagamento, na época em que o ex-prefeito interino, os ex-prefeitos que tiveram esse desconto na folha que não foi repassado, isso é chamado de apropriação indébita, ou seja, apropriação indevida que os prefeitos, o prefeito Antônio Chaves fazia, o prefeito Anabel, Tista e outros prefeitos que por ali passaram. Isso cabe, o município vai entrar com a ação de ressarcimento ao erário, porque isso é improbidade administrativa, isso é crime. O que eles fizeram contra a administração pública de Jeremoabo foi um crime. Isso é crime previsto no Código Penal. Isso é um crime de apropriação indébita, porque eles não poderiam descontar do funcionário e não repassar. É como se você, Márcia, dissesse, olha, me desse 100 reais, dissesse, entrega esses 100 reais à minha mãe, e eu ficasse com 100 reais para mim. A minha obrigação era entregar à sua mãe os 100 reais. E eu fiquei para mim. Eu me apropriei do que era seu, que não é meu. Isso é apropriação indébita. Então, o que ocorre é que, com o passar do tempo, o INSS vem cobrando, e o que é pior, eu fico com seus 100 reais e ainda entro com uma ação contra você, para dizer que eu não tenho a obrigação de dar os 100 reais nem a você, nem a sua mãe. Imagine. Então, isso aí é um crime, e o município vai entrar vai entrar com as ações cabíveis, que é a ação de ressarcimento ao erário, porque quem causou esse prejuízo vai ter que reparar o dano, seja lá com terra, com casa, com qualquer coisa, mas vai ter que pagar ao município, vai ter que ressarcir. Já que era uma situação praticamente ali escrita, por que chegou a ser bloqueada? Por que a gestão permitiu que as contas fossem bloqueadas, se o senhor disse que esse pagamento estava sendo efetuado, o parcelamento? Olha, porque não é relativo a essa gestão. O que é de responsabilidade desta gestão está sendo feito. Aquilo que está ajuizado, a gente não pode alterar. Ou seja, houve um parcelamento e de imediato, para não pagar a diferença, entraram com ação na justiça para não efetuar os pagamentos desse parcelamento. Então, a administração não pode ir pedir um novo parcelamento, tendo em vista que não honrou o primeiro. E ainda ajuizou contra a União uma ação para não arcar com a sua obrigação. E aí estava ajuizada, agora veio a decisão, a União comprovou que houve a má-fé do então gestor, Antônio Chaves, houve a má-fé, talvez não da pessoa dele diretamente, mas por toda a assessoria, todo o corpo que fez essa gestão, entendeu? Mas o prefeito Deri não se exime em momento nenhum em pagar. O ruim é que, se você tem uma previsão de entrar quase R$1 milhão para pagar hoje, que seria no dia de hoje, dia 10,
pagar o salário do mês de novembro. Eu peço até desculpa a todos os funcionários da prefeitura, porque era para a gente ter efetuado esse pagamento na sexta-feira. Estamos fazendo esse pagamento efetuando com 2 dias de atraso, e a gente pede desculpas, porque tivemos muitos problemas e estamos tendo vários problemas. Estamos pagando hoje o mês de novembro. Até o dia 20 pagaremos o 13º, e o pagamento de dezembro temos até o dia 5 de janeiro para efetuar. Então o prefeito Deri está fazendo um esforço, deixei ele agora na prefeitura autorizando esses pagamentos. Então, alguns funcionários, principalmente da educação, que a gente teve em virtude da irresponsabilidade de quem esteve à frente de Secretaria da Educação e da Administração Pública em governos anteriores, deixou diminuir o número de alunos, e a gente foi diminuir também o repasse. Mas aí, no próximo ano, inclusive no próximo ano, nós teremos uma melhoria já no número de alunos, que houve um número maior de matrículas, e a gente está adequando para que haja um repasse maior. E uma notícia boa que o prefeito Deri hoje, a gente teve reunido no gabinete, ele, todo o secretariado, porque a gente está preocupado com essa situação. E o prefeito Deri disse: pelo amor de Deus, eu quero que no próximo ano a gente possa elaborar um calendário de pagamento. Então, mensalmente, eu acho que no mês de janeiro a gente já divulga esse calendário de pagamento. Em janeiro ou fevereiro a gente já divulga de todo o ano de 2020. Então, o servidor vai saber o dia em que vai receber o seu salário. Então, para que isso melhore ainda mais, a gente sabe da dificuldade. O grande problema é a dificuldade que os municípios vêm passando. Você espera receber 2 milhões e de repente vem um bloqueio desse, de 700 mil. Então, você vai ter que reestruturar, você vai ter que fazer um novo estudo para efetuar pagamentos, honrar com os compromissos. E o que me deixa triste, eu volto mais uma vez a dizer, me deixa triste é o fato de alguém fazer uma festa ou tá na maior alegria nas redes sociais por conta de irresponsabilidade de ex-gestores que faz com que o município seja penalizado. Então, a turma do quanto pior, melhor. Isso é que nos deixa revoltado, que a gente vem trabalhando, vem buscando, a gente precisa de gente que ame Jeremoabo, que queira realmente o bem da nossa cidade. E uma dessas pessoas é o prefeito Deri, que vem fazendo um esforço sem limites. Certa vez eu estava falando com um cidadão nas redes sociais dele, e eu comentei, eu disse: olha, o prefeito Deri daqui a pouco vai ter que virar santo para fazer milagre, porque são problemas, toda administração ela tem problema. Toda administração ela tem problema. Se você chegar em Salvador, nós temos problema. Se você chegar em Brasília, temos problema. São Paulo, temos problema. Qualquer cidade aqui da circunvizinha aqui, todas têm problema. Você não tem como solucionar a cidade. Você soluciona uma questão, aparece outra. E é assim que é a administração pública. A gente vai resolvendo os problemas e fazendo planejamentos futuros. O que nos inviabiliza de planejar é justamente questões como essa, que você planeja e de repente você vai ter que desfazer daquilo que você planejou por conta de que há bloqueio de pagamento, de que há dívida a ser honrada. Agora mesmo, essa semana passada, eu recebi uma cobrança extrajudicial de um grupo de advogados de Salvador, cobrando um valor de R$180 mil, deixada pela ex-prefeita Anabel, que eles provaram que executaram o serviço, mas que não receberam. Está lá no gabinete. E a gente chamou esses credores aqui na cidade para a gente ver uma forma de pagar, inclusive esse valor que a gente estava recebendo aqui de 700 e poucos mil reais que foi bloqueado, seria uma parcela para fazer pagamento para essas pessoas. E a gente vai ter que reestruturar, porque a prioridade do governo Deri é pagar
ao funcionalismo. Doutor Jadson, o senhor disse aí que a perda de alunos, o número de alunos foi reduzido, mas qual foi a estratégia de planejamento utilizada aí? Porque tem uma disparidade, o número de alunos reduz e o número de contratos aumenta. Não há uma disparidade, Márcio. O que acontece? A educação, ela deve ser prioridade em qualquer governo. Eu sou professor, você é professor, e a gente sabe o quanto é importante, e quero mandar um abraço a todos os professores, né? Desejar Feliz Natal, o quanto é importante a educação no nosso município. Então, não tem como o professor trabalhar se não tiver o funcionário que faça a limpeza, o funcionário que faça a merenda. Eu não posso colocar alguém que vá limpar o vaso sanitário da escola para ela fazer merenda, até porque o vaso sanitário pode estar contaminado de bactérias e infectar a alimentação. Então, eu tenho que ter alguém para a limpeza, eu tenho que ter alguém para fazer a merenda, eu tenho que ter segurança, porque a gente tem que ter o vigia, o guarda, porque senão aconteceu em várias escolas, inclusive o Colégio José Lourenço, onde eu trabalhava como professor, estou licenciado, foi invadido por vândalos e levar televisão, computador. Então a gente tem que dar segurança, tem que proteger o patrimônio, e tudo isso implica em custos. Custos esses que a gente tem que buscar reduzir, entendeu? Reduzir para adequar as receitas do município. Então, não é que houve um aumento de contrato. A contratação, ela é conforme a necessidade. Entendeu? Na verdade, Márcio, o município precisaria contratar ainda mais. A gente está com um número menor. Há um planejamento do governo Deri para que seja elaborado no futuro da administração, seja quem for, fazer um concurso público, que o correto é adentrar no município através do concurso público. Mas no momento são contratados que o município realmente necessita. Não tem ninguém lá batendo cabeça ou ganhando dinheiro, como havia em administrações passadas, alguém na Argentina recebendo pelo município de Jeremoabo, como havia alguém estudando Direito no Rio de Janeiro e recebendo pelo município de Jeremoabo. Mesmo com um número de alunos menor, esses funcionários, porque tem concursado em todas essas áreas, né? Tem concursado em todas as áreas, mas a gente necessita, o município necessita de funcionário para que possa movimentar a máquina. Então, é isso que dificulta a nossa administração, são questões como essa, que há bloqueio, tem que pagar. Então, o município, nosso município, nós podemos dizer assim, que graças ao esforço e o empenho do atual gestor Deri, nós costumamos chamar Deri do trabalho, porque tem trabalhado de forma incessante e tem se preocupado por demais nessa questão de pagamento. Ele tem se preocupado por demais. O prefeito Deri está preocupado com o reajuste do professor, está preocupado. Já mostramos dados, inclusive aos professores, que verificaram que é inviável fazer esse reajuste. Mas ele está estudando, nós estamos estudando, já fizemos vários e vários cálculos para poder conceder esse reajuste. Agora mesmo o prefeito suspendeu o pagamento de credores para fazer o pagamento do funcionário. Hoje vai receber, mais uma vez eu digo, hoje deixei o prefeito autorizando o pagamento de todos os servidores, com exceção de alguns servidores contratados da educação. Por quê? Porque o repasse da educação veio a menor, mas que ainda no decorrer desse mês receberá o mês de novembro. Me corrija se eu estiver errado aqui com esses valores com relação ao patronal. O pagamento, como é que está aí essa situação? Porque muito servidor alega que essa dívida cresceu muito e que estava sendo pago e não estava sendo repassado. De 38 a 58, 57 milhões? Me explica aí. Márcia, enquanto se discute em juízo, eu não posso dizer que estou lhe devendo. Sim. O que ocorre? Nós temos uma dívida que é a dívida corrente, entendeu? Mas quando há uma questão como essa de bloqueio, foi reconhecido a existência da dívida. Então, nós temos 8.396.168,86 que vai ser multiplicada a dívida existente. Esses 8 milhões vai acrescer na dívida. Então, aquilo que está sendo discutido em juízo não pode ser colocado no montante, mas nesse momento agora já se pode.
em todo o montante. Então, isso, a tendência é aumentar a dívida. É o que chamamos de dívida interna. A dívida interna brasileira é uma das maiores do mundo. Que são justamente os municípios que devem à Previdência, são as empresas que devem a bancos. É chamado de dívida interna. Essa dívida interna tem crescido por conta de ações judiciais que são dadas favoráveis, que não tem como você dizer que tem 1.000 servidores, você reteve a contribuição, não repassa, você dizer que não deve. Coloca em juízo, recebe uma liminar, como vários. O ex-prefeito Dr. Spencer recebeu liminar, o ex-prefeito Tristão recebeu liminar, Anabel recebe a liminar, mas a liminar ela não é sentença, decisão final. Então, quando a liminar é cassada ou suspensa, volta ao patamar, aquela dívida que temos corrente, ela volta a se multiplicar, ser lançada no valor que era a menor. Aí algumas pessoas, na tentativa de ludibriar o eleitor, porque aqui sempre falou em política, Jeremias não para a política, as pessoas deveriam cuidar um pouco mais de suas vidas e não tá falando política o tempo todo, na tentativa de ludibriar ou confundir a cabeça de pessoas menos esclarecidas. Diz, ora, a dívida no governo de Deri aumentou. Sim, aumentou. Sim, aumentou. Por quê? Graças às irresponsabilidades que foram cometidas lá atrás, em outras gestões. Mas a gente nunca se eximiu de arcar com essa responsabilidade. Eu volto a dizer, a gente sempre está arcando com a responsabilidade. Todos os valores que entrarem agora na prefeitura, qual vai ser a real situação? Está todo mundo querendo saber, a partir de agora, essas contas bloqueadas, como é que fica a situação? Olha, Márcia, nós estamos tomando as medidas, as providências, para que seja suspensa uma decisão como essa. Uma decisão como essa inviabiliza qualquer administração. Isso pode inviabilizar a administração. Então nós estamos, o corpo jurídico da prefeitura, eu como chefe de gabinete, o doutor Ailton como procurador do município, estamos sentando e estamos estudando para ver se a gente consegue reverter ou cassar essa decisão liminar, para que não inviabilize o pagamento, as obras que estão em andamento, os serviços que são prestados pela prefeitura, porque o ruim é que, para que a gente possa se adequar aos valores que agora chegarão ao município, é que teremos que diminuir a prestação de serviço na área de saúde, a prestação de serviço na área social, a prestação de serviço na área da educação, por conta de que você tem que se adequar àquilo que você recebe. E hoje, nesse momento, qualquer valor que venha cair pelo FPM vai ser bloqueado pela União. Ela tem o direito, porque tem uma sentença e tem uma decisão judicial. Infelizmente, Márcia, nós herdamos uma herança maldita, uma maldita herança que Jeremias vai sofrer ainda, não só agora nessa gestão de Deri, que tem 1 ano e 7 meses, mas Jeremias vai sofrer por muitos anos. Por exemplo, como eu falei anteriormente, que nós estamos honrando o pagamento da dívida de 8 milhões do calçamento, onde se desconta mais de 100 mil reais, aí chega advogado cobrando, vários contratos que eles celebraram que não honraram e que a gente tem que honrar, tem que pagar. E isso diminui a capacidade do município de poder atuar nas mais diversas áreas que necessita, que é servir a população do interior com a carrada de água de melhor qualidade, com a frequência maior, em vez de você levar uma carrada de água a cada 30 dias, você poder levar semanalmente, se tivesse dinheiro, porque a gente poderia contratar mais carros, poder fazer uma praça, poder criar, oportunizar jovens para o emprego, poder dar o aumento ao professor, porque é vontade do gestor, é vontade do prefeito Deri dar esse aumento, mas em virtude de todos esses descontos que já vem descontado na hora do repasse, o prefeito fica inviabilizado de poder gerir o município como gostaria. Mas mesmo assim,
mesmo com todas as dificuldades, com todos os intempéries, com todas as pedreiras colocadas à frente da administração, o prefeito Deri está lá, dia a dia, na luta, tentando solucionar para que a administração não fique inviabilizada. O doutor Jadson, quais foram as medidas que foram tomadas pela atual gestão, já visando evitar uma situação como essa? Márcia, é o seguinte, as medidas foram honrar com as dívidas do município, prestar as informações de maneira correta, porque essa dívida, esse bloqueio que houve, é justamente porque eles não fizeram as informações corretas, omitiram informações. Descontava de você, servidora, mas não repassava para a Previdência Social. Entendeu? Hoje não, a gente faz o desconto e informa a Previdência Social. Então é uma medida na qual não vai deixar herança maldita para as próximas gestões. Então, é uma medida eficaz, você fazer aquilo que é correto. A administração pública, ela deve ser pautada no que determina a lei. A grande professora de Direito Administrativo, a Maria Silva de Pietro, diz assim: o gestor não pode se afastar uma vírgula daquilo que determina a lei. Então, quando um gestor informa a menor a sua GFIP e retém o dinheiro do servidor, ele está se apropriando daquilo que não é seu. E isso é um ato de improbidade administrativa, isso é um crime previsto na lei. Entendeu? Então, as medidas que a atual gestão do prefeito Deri é fazer as informações corretas, para que não ocorra no futuro novamente tais situações. Tá feito. Agora a situação vai ser a seguinte: tem 13º, tem salário aí que o servidor tem de algumas áreas, a lei até o 5º dia útil, mas as pessoas não têm recebido já há alguns meses nesse 5º dia útil. O que está acontecendo? Que a gente recebe aqui várias, mas são várias cobranças. Por que esse pagamento não está sendo efetuado? Exatamente, Márcia, aquilo que eu lhe falei anteriormente. O que ocorre? Os repasses acontece, mas o desconto é como se você fosse aposentado da Previdência Social. Você faz um empréstimo, você recebe R$980, que é o salário mínimo, mas você faz um empréstimo e vai descontar R$300 mês. Então você tinha quando você recebia 980, você tinha todo um planejamento com 980. De repente, você vai ter que manter aquela despesa corrente do mês, mas vai ter que descontar 300. Então você vai ter que fazer com que 600 vire 900. E aí vira uma bola de neve. Então, o que ocorre? A administração atual, como eu já disse, pegou essa herança maldita, que está sendo descontado vários pagamentos, diminuiu a arrecadação, mas que não teve como se livrar da receita corrente. A gente não tem como dizer não a um carro-pipa que vai levar água a quem está com sede. A gente não pode dizer não para o pagamento de um médico que vai ter que atender no PSF. A gente não pode dizer não ao pagamento do professor. A gente não pode dizer não a diversas áreas da administração pública, que tem que se manter com uma receita menor. E o que ocorre? Quando o repasse chega, o valor não dá, muitas vezes, para pagar a todos os funcionários. Não adianta eu pagar a 10 professores da educação e deixar o restante. Então, espera um dia ou 2 dias, por exemplo. Hoje nós estamos... chegou o repasse, era para a gente pagar hoje, como eu já falei anteriormente, o 13º e o mês de novembro. Infelizmente, ocorreu esse fato, mas nós temos até o dia 20. Até o dia 20, o prefeito está providenciando o pagamento do 10º. Então, a gente vai ficar em dia com todos os servidores. O pagamento do mês de novembro, a gente está pagando com 2 dias de atraso, que é até o 5º dia útil, a gente está pagando. Pede desculpas, que era para ter ocorrido isso na sexta-feira, mas em virtude de o repasse ser a menor, não ia pagar uma parte e deixar a outra sem receber. Hoje a gente está pagando, deixei o prefeito autorizando, vai pagar os servidores e estamos providenciando o pagamento do 13º.
está sendo providenciado. Isso graças ao esforço imenso, como eu já disse aqui várias vezes, esforço imenso do prefeito Deri. Deri tem sido o grande herói, porque, assim, em outra situação, acho que na mão de outro gestor, teria fechado as portas da prefeitura e ido para casa, por conta de que está quase inviável administrar atualmente, com tantas despesas que são bloqueadas, dinheiro em conta, com os repasses reduzidos para o município de Jeremoabo. Então, assim, eu disse, como eu falei anteriormente, Deri está fazendo milagres para poder administrar a prefeitura de Jeremoabo. Isso tem sido, assim, eu tenho visto na pessoa dele, como homem, como cidadão, como prefeito, um cara que tem a maior força de vontade de ver a administração fluir, mas a gente tem alguns entraves por conta dessas questões que foram deixadas por administrações passadas, de Antônio Chaves e da ex-prefeita Anabel, principalmente, que eles foram os grandes responsáveis por quase inviabilizar a administração, mas não vão conseguir, porque quando se trabalha com honestidade, com vontade, Deus ajuda. E Deus tem ajudado bastante a atual gestão do prefeito Deri, porque se a gente trouxer dados aqui, você vai dizer, não consigo entender como realmente já não fechou essa prefeitura. Mas, graças a Deus, a gente tem buscado medidas de diminuir os gastos, porque se a gente não diminuir os gastos com algumas áreas, a gente não consegue honrar com os compromissos. E a gente vem honrar e vai honrar com os compromissos e vai, com certeza, no ano de 2020, nós teremos um calendário de pagamento para todos os funcionários e a gestão vai começar a andar a passos largos, com fé em Deus. A gestão do prefeito Deri vai andar a passos largos, mesmo com muita gente desejando o contrário. 13h09, nós não temos mais tempo aqui, mas eu quero agradecer ao doutor Jadson e aproveitar para que nas suas considerações aí reforce. Pelo que nós entendemos, tem muita gente aqui querendo saber, mas o servidor que ainda não recebeu, receberá hoje o pagamento. Deixei o prefeito autorizando. O 13º sairá? Até o dia 20, o prefeito está buscando para que até o dia 20, mesmo tendo um desconto relevante de quase R$800 mil, foi bloqueado nas nossas contas. Mas, graças a Deus, a gente vem fazendo esforço, vem economizando, para que, em momentos como esse, a gente acostumou, Márcia, a se prevenir. A gente tem o prefeito Deri disse, vamos nos prevenir, porque a gente não sabe o que acontece amanhã, parece que ele estava adivinhando. Vamos nos prevenir, corta aqui o gasto com combustível, isso, aquilo, tudo que for de gastos que a gente puder cortar, a gente vem cortando. Já não tem mais gordura. Todas as gorduras foram cortadas. Então, nas minhas considerações finais, eu quero desejar Feliz Natal para toda a população jeremoabense, para todos os servidores do município. Receba do chefe de gabinete, servidor público, o grande abraço e sinta abraçado também, através da minha fala, através da minha pessoa, pelo prefeito Derisvaldo. Muito obrigado e agradeço. 13h12.